Alô pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de educação física com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o handball, sua história e suas regras, que faz parte dos conteúdos de esportes de invasão. Bem, pessoal, o handball surgiu inicialmente como handball de campo, né? É preciso falar disso antes de entrar mais especificamente na história do handball, para a gente poder entender bem como o handball evoluiu. Então, no início, o handball era um esporte de campo, era um esporte jogado no campo, bem parecido com o futebol de campo, que posteriormente evoluiu para um esporte de quadra, ok? Vamos lá. Bem, qual foi a origem do handball, pessoal? Existem vários estudos e várias hipóteses sobre a origem do handball. A gente vai falar de alguma delas aqui. Tem uma ideia que o handball surgiu na Dinamarca em 1848 pelo professor Roger Nielsen, que é esse rapaz aqui. Esse é o Roger Nielsen, um professor que criou um esporte chamado de handball ou handball, ok? Então essa é uma das versões da origem do handball, né? Na verdade, não da origem do handball em si, mas do jogo que deu origem ao handball. Tem outra versão também que o handball tenha surgido na Tchecoslováquia no século XIX, num jogo chamado Hazena ou Azena, ok? E também tem uma versão que o handball teve origem no Uruguai, né? Pelo professor Gualberto Valeta, que criou um esporte, um jogo chamado balão. Então são essas três hipóteses da origem do handball. Vamos lá. Como e onde surgiu o handball? Bem, o handball surgiu na Alemanha no final do século XIX. Inicialmente, ele era um jogo chamado Torball, que era derivado de outro jogo chamado Hafball, criado por Konrad Kolke. Uma curiosidade é que o Konrad Kolke também participou da criação do futebol, né? da criação do futebol na Alemanha, mais especificamente. Bem, o Torball era praticado principalmente por mulheres jovens num campo que media 40 por 20. Aqui um detalhe interessante, porque hoje a quadra de handball mede exatamente 40 por 20. Então, o Torball já tinha um campo naquela época que media 40 por 20. Posteriormente, com a entrada dos homens no esporte, né, os homens começaram a praticar o Torball também. O campo aumentou para 80 por 40 e depois passaram a usar o mesmo campo de futebol, né, o campo de futebol de campo, ok? Bem, quando surgiu e quem criou o handball? O handball surgiu em 1919, quando as regras do Torball foram reformuladas. Quem foi o responsável por reformular as regras do Torball e transformar ele num novo esporte batizado de handball? Foi Karl Schillens, que é esse senhor aqui, né? O Karl Schillens, auxiliado por Max Heiser e Erich Koenig, foi quem reformulou as regras do Torball, rebatizou ele de handball e criou então aí o nosso handball. Então ele surgiu em 1919 na Alemanha e o criador foi Karl Schillens, ok, pessoal? Como foi a migração do campo para a quadra, pessoal? Bem, o handball começou a ser praticado nas quadras em 1924 na Suécia. Isso aconteceu devido ao rigoroso inverno desse país, que impedia as partidas de handball de serem jogadas em locais abertos, em campos abertos. E a partir daí começou-se na Suécia a praticar o handball na quadra e a desenvolver o handball na quadra. Tchecoslováquia.
Agora vamos falar do histórico do handebol no Brasil, no nosso Brasil. Bem, o handebol chegou ao Brasil na década de 30, trazido por imigrantes, principalmente os imigrantes alemães. Em 1954 aconteceu um evento importante que foi o curso internacional de Santos, onde o professor francês Auguste Listello apresentou o handebol a vários professores brasileiros de vários estados diferentes, né? Esses professores posteriormente voltaram para os seus estados e começaram a ensinar o handebol, né? Aí o handebol começou a se espalhar pelo país. O professor francês Auguste Listello era um importante educador físico, autor de vários livros, entre eles esse livro aqui, ó, Auguste Listello, Educação Física para Todos, né? Então era um professor muito envolvido nas causas da educação física. E o Ministério da Educação também foi muito importante nesse período, pois incluiu o handebol nos jogos estudantis e nos jogos universitários, o que fez também o handebol se difundir pelo país. Ainda sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1973 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol juvenil em Niterói, no Rio de Janeiro, e em 1974 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol para adultos. Já em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Handebol, a CBH, com esse Bzinho aqui. E aí vai uma curiosidade sobre esse Bzinho na sigla da CBH, porque a Confederação Brasileira de Handebol não tem a sua sigla, somente o CBH, porque à época da criação da Confederação Brasileira de Handebol, em 1979, já existia a Confederação Brasileira de Hipismo, que era a CBH. Então, para diferenciar a Confederação Brasileira de Hipismo da Confederação Brasileira de Handebol, incluiu-se esse Bzinho aqui na sigla da Confederação Brasileira de Handebol. Ok, pessoal? E ainda falando sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1980 foi disputada a primeira Taça Brasil de Clubes na cidade de São Paulo, organizada pela recém-fundada CBH, Confederação Brasileira de Handebol. Então, o primeiro campeonato brasileiro organizado pela CBH foi a Taça Brasil de Clubes em 1980. Em 2013 veio a maior conquista da história do handebol brasileiro. A seleção brasileira feminina de handebol foi campeã mundial no Campeonato Mundial de Handebol disputado na Sérvia, vencendo a própria Sérvia, as donas da casa, na final. Então essa aqui é a seleção brasileira feminina de handebol, que conquistou o título mundial em 2013, a maior conquista da história do handebol brasileiro. Vamos ao final de mais uma aula de educação física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado lista de presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo, e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio, mas a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Estudar é bom demais!